Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quarta-feira, 14 de março. Você está na TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Presidente Dilma Rousseff recebe do Senado o prêmio Berta Lutz pela igualdade de gênero. Palácio do Planalto confirma a substituição dos líderes do governo no Senado e na Câmara. Ministro da Fazenda afirma na Comissão de Assuntos Econômicos que o Brasil vai crescer em 2012. Plenário começa a discutir a PEC que acaba com as coligações para eleger deputados e vereadores. Agora, o Senado em Dia. O Congresso Nacional realizou ontem uma sessão solene para a entrega do Prêmio Mulher Cidadã Berta Lutz. A cada ano, o Senado Federal escolhe mulheres que se destacaram na luta pela igualdade de gênero. Nesta edição, uma das 5 premiadas foi a presidente Dilma Rousseff. Ana Alice Costa, professora, atuou no movimento estudantil contra a ditadura. Maria Prestes, ex-militante comunista e viúva de Luiz Carlos Prestes. Rose Scalabrin, representante da luta dos trabalhadores rurais e dos seringueiros do Acre. Eunice Miquiles, primeira senadora do Brasil. Cada uma do seu jeito e na sua área, elas ajudaram a mudar a vida de muitas outras mulheres. Chegaram cedo ao Senado para a homenagem do Prêmio Berta Lutz. A emoção é grande, especialmente quando eu lembro da maneira que eu cheguei aqui sozinha, apavorada, aqueles monstros sagrados da política, mas um pouco de orgulho de pensar, uma mulher entrou aqui e é uma amazonense. Quando o prêmio foi instituído, o objetivo dele é reconhecer o trabalho de mulheres em prol da busca da igualdade, mulheres que militam nas mais diferentes áreas, que vislumbram a construção de uma sociedade mais igualitária entre homens e mulheres. Na rampa do Congresso, elas receberam uma outra homenageada, Dilma Rousseff, primeira mulher a ocupar a presidência do Brasil. Juntas, na sessão solene, elas receberam o prêmio Mulher Cidadã Berta Lutz. Temos o maior nível de participação feminina no mundo e no continente. Uma área marcada por desigualdades e por êxito econômico. A Europa desenvolvida, vamos dar um exemplo, não teve até hoje uma mulher eleita presidente pelo seu povo. A presidente Dilma falou do orgulho de receber o prêmio Berta Lutz. Eu fico muito feliz com esse prêmio. Eu me sinto honrada, primeiro, por estar ao lado dessas mulheres valorosas que hoje receberam o prêmio Mulher Cidadã Berta Lutz. Bravas brasileiras, batalhadoras brasileiras, todas elas. Mulheres de luta, mulheres de reflexão, mulheres que exercitaram as suas atividades em prol do Brasil, que tiveram coragem de fugir do conformismo e dedicaram suas vidas à defesa dos direitos das mulheres, da igualdade de gênero e da justiça social. O Palácio do Planalto confirmou a substituição dos líderes do governo no Senado e na Câmara. O deputado Arlindo Quinalha entra no lugar de Cândido Vacareza, ambos do PT. E o senador Eduardo Braga substitui o senador Romero Jucá. Os dois são do PMDB. O ofício com a indicação de Eduardo Braga para a liderança do governo no Senado chegou à Secretaria-Geral da Mesa no final da tarde. O papel do líder é orientar e garantir a unidade da base aliada nas votações. Eu acho que é pacificar e unir a base aliada. Tanto o PMDB quanto os demais partidos precisam estar afinados com o projeto de governo. É preciso que a gente possa ter uma interlocução ampliada e uma base cada vez mais integrada nesse projeto e nesse programa. O senador Romero Jucá deixa a liderança depois de uma derrota do governo no Senado. O plenário rejeitou na semana passada o nome de Bernardo Figueiredo para a Agência Nacional de Transportes Terrestres. A indicação era da presidente Dilma Rousseff. Mas Jucá, que estava há 12 anos no cargo, disse que o resultado da votação não influiu na decisão da presidente. Existe um clima de insatisfação entre senadores e deputados a nível partidário.
Na verdade, é preciso que o governo faça política, é preciso que o governo converse, chegue mais perto, resolva os problemas e a máquina pública dê atenção aos senadores. O novo líder reconhece que falta diálogo entre o governo e os senadores e disse que vai trabalhar para aproximar a base aliada do Planalto, a começar pela Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Eu telefonei à ministra Ideli pedindo para que a gente possa ter no dia de amanhã um encontro para estabelecer uma agenda de trabalho que busque exatamente interagir com diversos senadores, construir uma convergência, fazer um pré-filtro disso tudo, brifar a presidenta da República e aí começar, então, um efetivo novo estágio de interlocução da base com a presidência. Discutiu no Senado. Nós sabemos que o PMDB hoje tem alas diferenciadas aqui no Congresso Nacional. Uma ala vinha se cristalizando quase como uma dissidência em relação à base do governo e é uma maneira de comprometê-los, né, com o governo, comprometê-los com a base, e eu creio que pode ser um ponto que melhore a nossa performance aqui no Senado. Há um apetite fisiológico. Então essa base aliada se torna insaciável diante das benesses do governo. Isso acaba estabelecendo conflitos no interior da base política de apoio ao governo. A presidente Dilma Rousseff também fez mudanças aqui na Câmara. O deputado Cândido Vacareza, que ocupava a liderança do governo desde a gestão do ex-presidente Lula, foi retirado do cargo. Quem assume a vaga é o deputado Arlindo Quinalha. Ele já foi líder do governo e presidente da Câmara. Você tem que ter respeito, você tem que ter diálogo, tem que ter paciência e, ao mesmo tempo, você tem que ter posição. Porque se você não defende com argumentos, com convencimento, qual é a posição do governo, você não gera entusiasmo. Então, nós precisamos trabalhar no sentido do convencimento quando for necessário. No Senado, o líder do governo também tem muito trabalho pela frente. A pauta do plenário está trancada por 2 medidas provisórias. Para garantir a votação das matérias, ele aposta no diálogo. Estarei visitando gabinete por gabinete dos líderes partidários, né? Vou conversar com cada um dos líderes para que a gente possa estabelecer todo um mecanismo de trabalho e todo um calendário de trabalho em cima dessa proposta de integração e de ampliação da interlocução. Agora pela manhã, às 11 horas, o presidente da Comissão de Reforma do Código de Defesa do Consumidor, ministro Herman Benjamin, entrega ao presidente do Senado, José Sarney, o documento final para a atualização do Código. Veja as informações com o repórter Tiago Tibúrcio. Entre as novidades propostas pelos juristas estão novas regras para o comércio eletrônico. Os sites terão de informar de maneira mais clara sobre os produtos e os consumidores que cometerem erros durante o processo de compra poderão corrigi-los. Os consumidores também terão 7 dias para se arrependerem de um negócio feito pela internet. O anteprojeto também traz medidas para tentar conter o superendividamento dos consumidores, como limitar em 30% os descontos nas folhas de pagamento relativos a empréstimos consignados. O Código de Defesa do Consumidor foi criado em 1991 e o anteprojeto de reforma começou a ser elaborado em dezembro de 2010. A atualização do Código será transformada em projeto e terá que tramitar no Senado e depois na Câmara dos Deputados. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quarta-feira. Audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia sobre a licitação de faixas de frequência para novos serviços em comunicações e a ampliação da oferta de banda larga para a telefonia rural. Também será discutida a adoção da telefonia celular de 4ª geração no Brasil. Um dos convidados é o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo. Na Comissão de Assuntos Sociais, um dos projetos em pauta é o que concede isenção de impostos na compra pelo mercado interno e na importação de equipamentos destinados ao exercício da profissão de fotógrafo. E a Comissão de Constituição e Justiça se reúne logo mais às 10 horas. Entre os itens da pauta está o projeto que prevê a suspensão imediata das atividades de empresas que falsifiquem ou adulterem remédios e cosméticos. Hoje,
Quando são encontrados indícios de falsificação e adulteração de produtos, a polícia pode apreender as mercadorias, mas a empresa continua em funcionamento enquanto é processada. De acordo com o texto, são considerados produtos falsificados ou adulterados, por exemplo, mercadorias sem registro na vigilância sanitária ou em desacordo com a fórmula registrada. O plenário começou a discutir ontem a proposta de emenda à Constituição que acaba com as coligações para eleger deputados e vereadores. A coligação é quando 2 ou mais partidos se juntam para conseguir mais tempo de TV e somar votos. Coligados, os partidos pequenos têm mais chances de atingir o quociente eleitoral e conquistar uma vaga nas câmaras e assembleias. A proposta de emenda constitucional que prevê o fim das coligações para eleger deputados e vereadores divide grandes e pequenas bancadas do Congresso. O voto proporcional, ele é um voto que deve ser dado de acordo com o pensamento do eleitor, de como ele enxerga a ideologia de cada partido, suas proposições, o seu programa. Se fosse do ponto de vista puramente ideológico, era impossível ter a coligação do PT com o PMDB. As coligações permitem um arejamento maior do Congresso Nacional, permite a presença maior de um pensamento distinto no Congresso Nacional. De acordo com o senador Inácio Arruda, é por causa das coligações que a Câmara tem 22 partidos. Segundo ele, se não conseguirem manter as coligações, os partidos pequenos vão apoiar a mudança que o senador Antônio Carlos Valadares propôs na PEC. Os partidos poderiam formar federações mantidas por pelo menos 3 anos, que atuariam como grandes legendas. Então você pode estabelecer uma unidade de longo prazo para garantir uma representação política dentro do Congresso Nacional e também nas casas legislativas estaduais e municipais. Nós não podemos criar partidos todos os dias. Nós não podemos querer que cada cidadão tenha um partido político. Não é assim que se faz uma democracia. A primeira das 5 sessões de discussão da PEC foi nesta terça-feira. A matéria constará da ordem do dia durante 5 sessões deliberativas ordinárias consecutivas. A votação em primeiro turno está prevista para 21 de março, junto com outras propostas da reforma política, que serão votadas em sessão extraordinária. Mas caso alguma emenda seja apresentada em plenário, a PEC volta para a Comissão de Constituição e Justiça. A PEC precisa de 49 votos para ser aprovada no Senado em 2 turnos e depois seguir para a Câmara dos Deputados. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, falou ontem na Comissão de Assuntos Econômicos que o Brasil vai crescer mais este ano do que em 2011. A cada 6 meses, o ministro vem ao Senado fazer um balanço da conjuntura econômica do país. O ministro da Fazenda apresentou dados recentes sobre a economia brasileira. Guido Mantega explicou que o baixo crescimento do Produto Interno Bruto em 2011, de apenas 2,7%, foi reflexo da crise na Europa e nos Estados Unidos. Mesmo reconhecendo que o cenário internacional em 2012 também será turbulento, ele aposta em um crescimento de 4,5% do PIB para este ano. Das 10 maiores economias, nós somos a terceira que mais vai crescer este ano, 2012. Nós só vamos ficar atrás da China e da Índia entre as 10 maiores economias do mundo. O ministro espera reduzir custos nos setores de infraestrutura, energia, financeiro e tributário para aumentar a competitividade das empresas brasileiras. E considera importante que o Congresso Nacional aprove a Resolução 72, que unifica a cobrança da alíquota do ICMS entre os estados e o Fundo de Previdência Complementar do Servidor. Durante a audiência, os senadores fizeram perguntas sobre temas polêmicos, como as denúncias de corrupção que levaram à demissão do então presidente da Casa da Moeda, Luiz Felipe Denucci. Vossa Excelência dizia à imprensa que a demissão ocorreu por solicitação partidária. A indagação é se Vossa Excelência não tomou essas providências porque não considerou irregularidades relevantes, se Vossa Excelência entende que a composição de uma equipe técnica para uma função eminentemente técnica pode ser indicação política. Não houve nenhuma denúncia
de irregularidade, denúncia formal, denúncia concreta que não fosse investigada pelo Ministério da Fazenda. Outra preocupação de muitos parlamentares foi o enfraquecimento da indústria nacional, que teve a participação reduzida para 15% do PIB brasileiro em 2011. Eu não vejo, por exemplo, aqui a grande dificuldade da perda de competitividade da economia brasileira. Quais ações concretas de apoio à indústria? O Brasil não vai ficar sem indústria, nós não vamos abandonar a indústria, embora nós tenhamos um setor de commodities muito forte. O país que só tem commodities não é um país forte. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.